Cemitério. Um lugar sombrio e cheio de mistérios. Muitas pessoas não podem nem olhar ou passar perto de um deles. Outras trabalham e passam seus dias dentro desses mórbidos lugares. Mas mesmo os mais experientes podem ser surpreendidos por algo aterrorizante que altere sua vida para sempre. O relato a seguir é justamente sobre um desses casos. Essa história foi contada por meu tio. Minha falecida avó morava no interior do Maranhão. Sua casa fica praticamente em frente ao cemitério da cidadezinha, onde nunca se viu nada de estranho, até naquele dia. Para que todos compreendam melhor a história, vou entrar mais a fundo em alguns detalhes. A casa fica em frente à BR-135, na saída da cidade, e não tem portão na frente, só uma varanda, e a maior parte dos vizinhos são parentes. BR-135 é uma rodovia que liga o meio norte do Brasil, Maranhão, e termina em Belo Horizonte, Minas Gerais. Pois bem, estavam sentados na porta da minha avó algumas pessoas conversando tranquilamente quando ouviu-se gritos vindos do cemitério. Era o coveiro, que além dos gritos saiu correndo desesperadamente para o meio da rodovia, atravessou a estrada e caiu na porta da minha avó. Esta e os outros socorreram-lhe rapidamente com um copo de água e abanos. Depois que ele se acalmou, contou-lhes o ocorrido. Disse que estava a limpar em volta das lápides com um facão, tirando todo o mato que estava por cobrir as sepulturas, quando sentiu vontade de fumar um cigarrinho de palha. Sentou-se em cima de um dos túmulos e colocou o facão de lado. Fez o cigarro, fumou, descansou um pouquinho e, quando procurou o facão com a mão, disse que o mesmo não estava mais ao seu lado. E quando ele virou-se, viu um homem e uma mulher bem sujos e com as roupas bem velhas e rasgadas. Quando ele reparou que seu facão estava na mão da dita cuja, olhou-a espantado e ela sorriu para ele. Ele disse que a boca dela estava podre, os dentes todos quebrados e o cheiro que exalava era muito forte. Por isso ele havia gritado e saído correndo de dentro do cemitério. Meu tio e outros homens resolveram voltar lá com o pobre coveiro que não queria de modo algum voltar ao local, mas necessitava buscar seus pertences. Logo na entrada, tem um túmulo daqueles que parecem uma casinha, onde geralmente coloca-se mais de um membro da família. Meu tio conta que o túmulo era todo fechadinho e que tinha 2 janelinhas no espaçamento de um tijolo, e era todo revestido na cerâmica preta. Quando o coveiro aproximou-se dela, começou a gritar, e quando ele se armou para correr, os homens o agarraram e pediram para que ele se acalmasse e dissesse o que estava acontecendo. Foi quando ele começou a gritar que a mulher que ele havia visto estava olhando para ele da janelinha da sepultura e estava sorrindo. Um deles olhou para dentro da janelinha e não viu absolutamente nada. Eles pegaram as coisas do coveiro e saíram de lá apressadamente. O pobre coveiro, depois de 12 anos de serviço, demitiu-se e passou alguns dias sem passar por lá. Até que um mês depois, ao tentar atravessar a BR-135, um carro o atropelou e ele veio a falecer. Será que tinha sido a morte tentando lhe avisar que sua hora estava próxima? Isso não se sabe, mas até hoje essa história ainda é contada pelos moradores daquela região. Pelo mundo todo existem inúmeros relatos de pessoas que, quando dormindo, veem seus próprios corpos como se estivessem observando do alto, como se estivessem flutuando no ar. Segundo estudiosos, esse fenômeno é conhecido como viagem astral, desdobramento, projeção astral ou até uma possível experiência de quase-morte. Seria possível que, em uma situação onde uma pessoa esteja prestes a deixar nosso mundo, indo para o além, seu espírito possa observar o que está acontecendo em volta? O que poderia gerar esse misterioso fenômeno e qual seria seu objetivo? O relato verídico a seguir mostra um desses estranhos e marcantes acontecimentos.
minha mãe e meu pai. Sempre disseram haver muitas coisas que o homem jamais compreenderá, e assim creio. Sempre acreditei, e até os dias de hoje, acredito no sobrenatural, fantasmas e vida após a morte, e temos certas coisas sobre tal questão. Em 2009, mudamos minha família e eu para um bairro chamado Monte Pascoal, em Manaus, no Amazonas. Meu pai era pedreiro na época e minha mãe dona de casa. O pai saía para trabalhar, a mãe cuidava da casa e meu irmão e eu tínhamos a tarefa de estudar e fazer as lições escolares. Nossa escola ficava longe de casa e tínhamos de enfrentar o sol escaldante do meio-dia todo dia, exceto aos finais de semana. Sempre que chegava da escola, fazia os trabalhos e corria para a rua, jogar vôlei, jogar futebol e ir ao mercado. Todos os dias a mesma rotina. Certa noite estava muito cansada, mas não queria dormir cedo, pois naqueles dias estava tendo certos pesadelos e tinha muito medo, pois todos eram muito reais, muito mesmo. Como já estava tarde demais, peguei no sono por volta de 00:30. Não sei se foi sonho, pesadelo ou uma visão, mas o que irei relatar a seguir mexe muito com minha imaginação até hoje. Algo estava fora do normal. Não sentia a gravidade atuar sobre meu corpo. De repente percebi que não estava no chão, ou ao menos deitada. Senti-me voando. Não estava na cama. Olhava abaixo, via meu corpo deitado na mesma posição que eu havia dormido. Via os lençóis que me cobriam. Via ao lado a parede, a casa, o chão. Não podia acreditar. Será que estava morrendo? Seria mesmo meu espírito saindo de meu próprio corpo? Não sei, mas podia sentir meu rosto, ou talvez do meu espírito, tocar algo, alguma barreira várias vezes, tentando inutilmente atravessar esta barreira, este empecilho. Foram várias tentativas frustradas, mas meu espírito não conseguiu atravessar aquela barreira. Aquelas foram as horas mais longas e difíceis para mim. Não podia ouvir nada, não podia acordar ou sequer trazer meu espírito de volta ao meu corpo. O dia amanheceu, e eu não sabia se contava ou não para meus pais. Estava muito assustada, nunca tinha passado por uma experiência parecida. Era como se eu tivesse morrido e voltado. Estava completamente atordoada com o fato. Acabei contando, e os mesmos ficaram impressionados com a descrição dos fatos. 3 anos se passaram e esse estranho acontecimento ainda me tortura, sendo um enigma indecifrável. O que realmente teria acontecido comigo? Seria uma experiência de quase morte ou apenas um pesadelo? A única coisa que sei é que foi muito assustador. Ontem recebi um e-mail de uma amiga virtual muito assustada. O nome dela é Aline. Até aquele momento eu tinha contato com ela só por mensagem. Aline, como eu, também tem curiosidade sobre casos sobrenaturais. Ela mora em São Paulo, bairro Jardim Anália Franco. Faz exatamente 2 meses que ela se mudou do 10º andar para a cobertura do prédio onde ela mora. Os antigos donos da cobertura saíram do país para morar na Europa. Ontem às 7h recebi o e-mail. Olá, Christopher, tudo bem? Aqui é a Aline. Algo muito estranho está acontecendo no meu quarto. Faz 2 meses que me mudei para este apartamento. De madrugada ouço barulhos estranhos. Eu estou com muito medo. Não sei se estou ficando louca ou se é apenas coisa da minha cabeça. Ontem falei com a minha mãe. Ela falou que iria chamar um pastor para fazer uma oração, mas até agora ele não veio. Gostaria de saber se você pode me ajudar. Esse é o meu número de celular para a gente entrar em contato. Obrigada. Beijo. Ontem às 7h30 liguei para a Aline e marcamos para nos encontrarmos no shopping Anália Franco. Cheguei lá às 8h30 e ela já estava me esperando. Ela, muito nervosa, falou que não ia mais voltar para o apartamento.
Perguntei aonde ela ia ficar e ela respondeu que ia voltar para a casa da mãe dela e ia tentar vender aquele apartamento o mais rápido possível. Eu tentei acalmá-la e perguntei se eu podia dar uma olhada no quarto. Ela falou que podia, mas ela não ia mais entrar lá. Chegando no apartamento, percebi que não tinha nada de anormal. Ela, do lado de fora do apartamento, me perguntou se eu podia passar a noite lá. Achei até estranho, mas como ela estava muito nervosa, eu aceitei. Perguntei para ela se ela confiava em mim, ela respondeu, "É lógico que sim", e me deu as chaves do apartamento e falou que iria só voltar de manhã. Olhei para o relógio e já era 10h30. A Aline pegou seu carro e foi para a casa da mãe dela. No primeiro momento pensei, essa garota é muito louca para dar a chave do apartamento dela. Se eu fosse uma pessoa de má fé, faria a limpa no apartamento. Fechei a porta do apartamento e fiquei na sala até 11h30. Me levantei e desliguei todas as luzes do apartamento. Só deixei o abajur do quarto dela ligado. Passaram-se 2 horas e nada de estranho aconteceu. Então resolvi ir para a cozinha. Liguei novamente todas as luzes e fui fazer um café. Olhei novamente para o relógio, era 2h35 da madrugada e ainda nada de estranho ou sobrenatural tinha acontecido. Voltei para a sala e liguei a televisão para assistir um filme na Globo. Não me recordo o nome do filme, mas era bem legal. Acabei pegando no sono. 1 hora depois eu acordei, olhei para a televisão e ela misteriosamente estava desligada. Até me arrepiei. O telefone começou a tocar, fui atender e estava mudo. Coloquei no gancho e novamente começou a tocar. Atendi e falei, "Alô?", mas ninguém atendia. Muito nervoso, olhei novamente para o relógio. Era 4 horas da madrugada. O telefone parou de tocar. Todas as luzes que eu tinha ligado desligaram sozinhas. O rádio-relógio começou a tocar uma música antiga francesa. As luzes do quarto dela começaram a piscar. Me aproximei, olhei e vi vários gatos pretos sem vida pelo chão. Saí correndo do apartamento, assustado. Fiquei do lado de fora, perto da piscina, e liguei para a Aline, mas ela não atendia. Precisei esperar até amanhecer para sair daquele local. Às 6 horas da manhã, a Aline ligou e falou que em menos de meia hora ela estaria lá. Esperei ela chegar e contei o que tinha acontecido. Ela falou que também tinha visto os gatos, mas estava com vergonha de contar. Ela não queria ser chamada de louca ou algo parecido. Às 7 horas da manhã, liguei para meu chefe avisando que não ia trabalhar, que tinha de resolver alguns problemas. Fui até a administração do prédio e perguntei se eles tinham algum contato com os ex-donos do apartamento. O senhor João, zelador do prédio, passou o número do celular do casal que morava lá. Tentei ligar, mas sempre ficava fora de área. Então fui procurar algum vizinho que os conhecia. Dona Luísa, que mora mais tempo que a Aline no prédio, conhecia esse casal. Ela falou que o casal tinha perdido um filho recentemente e por isso decidiram sair do Brasil. O casal era bem estranho. Sempre andava com roupas escuras. Voltei para casa às 13 horas para tomar um banho e descansar um pouco. Às 16 horas, minha amiga Aline liga no meu celular e avisa que tinha mais coisas para eu saber. Voltei para o prédio. Aline disse que falou com um rapaz chamado Osvaldo. Ele falou para ela que o casal que morava lá anteriormente era satanista e sempre faziam rituais de magia negra no quarto dela. E também falou que chegou a participar de um desses rituais macabros. Eles usavam animais como sacrifício ao demônio. Ao certo, não sei se essa história é verdadeira, mas a minha experiência no apartamento foi real. Agora o apartamento está fechado. Falei para a Aline que no dia 15 vou chamar um amigo pastor da igreja para fazer uma oração no local e exorcizar o mal que está lá. Acredito que dê certo. Combater o sobrenatural com o sobrenatural. Comente aí o que achou das histórias de hoje.
Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Dessa forma, você não perde nenhuma novidade e ainda nos ajuda a trazer cada vez mais histórias sombrias, como as que acabamos de ver. E se tiver alguma história, conto ou relato, não deixe de nos enviar no e-mail da descrição do vídeo. Teremos o maior prazer em narrá-las aqui. No canal tem uma série de vídeos com histórias muito boas para vocês apreciarem, você não pode perder. Um grande abraço e continue sempre com a gente em Noites Sombrias.